Jesus, dê um grito de júbilo bem alto a Ele. E se possível, diga que só Ele é bom com as suas mãos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao teu nome. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome. Eu te dou louvor, Jesus. Feche os seus olhos. Diga para Ele que você quer experimentar águas mais profundas. Diga para Ele que você não quer o que você tem. Você tem fome demais. Você está indignado com sua vida espiritual. Hoje é o dia. O Senhor Deus vai rasgar crentes hoje aqui por dentro. Ele vai abri-los no mundo espiritual. Prepare para ver visões transcendentais. Prepare para ver o seu espírito sair de dentro do corpo. Você vê a igreja aqui, ó, e você vê realmente o impacto nas regiões celestiais. O Senhor Deus vai derramar dons sobre cristãos aqui dentro, e vai dar presente a outros, ungindo eles com o Espírito Santo. Saul foi ungido com o vaso. Davi foi ungido com o chifre, mas Jesus não foi ungido com o vaso e nem tampouco com o chifre. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Pessoas vão ser ungidas aqui. Feche os seus olhos e adore o Senhor de todo o seu coração. Te louvo e te adoro. Levante a voz, o coral mais lindo de BH. Glória a teu nome. Louvado seja Deus. Glória. Levante as mãos, já está caindo a unção. Levante as mãos. Glória a teu nome, toda a terra.
Bendito é teu nome. Louvado seja teu nome. Meu amado irmão tecladista, para os teus swing será perfeito. Você não está em um lugar comum, querido. Você está em um lugar onde Deus tem prazer em se manifestar. Vou dizer de novo, você está em um lugar onde Deus tem prazer em se manifestar. Eu vou dizer mais uma vez, você está em um ambiente onde Ele tem prazer em se manifestar. O Senhor faz isso, Espírito Santo. Obrigado uma vez mais, eu te louvo por quê, Jesus. O Espírito do Senhor me disse que vai sair sementes do avivamento que vai iniciar no Brasil e vai alcançar toda a terra. E parte dessas sementes estão aqui. Existem pessoas aqui que são sementes do avivamento mundial. Aleluia! Existem sementes do avivamento mundial aqui hoje. Alguns profetas americanos disseram que o país que Deus escolheu para iniciar o avivamento mundial não é os Estados Unidos, não é a Colômbia, não é Cacafascaramanada, nenhum outro país senão o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Deus disse: eu não usarei homens de primeiro mundo, nem de segundo, eu usarei homens do terceiro mundo, e o nome desse país é Brasil. É comum sentir arrepio, eletricidade, dormência, formigamento e você perder o controle do seu corpo. Vou usar duas expressões bíblicas para você entender. Davi, quando pegou uma funda e uma pedra e arremessou aquela pedra bem na testa de Golias, a expressão que a Bíblia descreve é que Golias caiu por... Ele caiu com sentido ou sem sentido? Ele caiu como morto, sem sentido. A expressão cair por terra na Bíblia Sagrada não é de joelho, não é prostrado. O meu Jesus ele é muito bem alfabetizado e o Espírito Santo sabe muito bem como escrever. O meu Jesus não troca letra por letra e nem tampouco erra um ponto e um tio. Pelo contrário, ele disse que ele viria cumprir e que não faltaria nem sequer um ponto e nem um tio para que se cumprisse todas as coisas. A expressão cair por terra é sem sentido segundo a Bíblia Sagrada, porque a mesma expressão dada aqui sobre cair por terra nós encontramos no Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo número 8, quando Jesus para e eles vêm para prendê-lo, e ele para e diz: a quem buscares? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E ele dá um passo para frente e não diz somente como homem, mas diz como Deus: eu sou. E a Bíblia diz que todos aqueles soldados recuam e caem por terra. Existem várias
expressões dessas no Antigo Testamento. Ezequiel caiu por terra, Isaías caiu por terra, e vários outros. Escute, eu não sei se o Espírito Santo tem que deixar ministrar sobre isso, e eu estou a todo vapor para servir sobre isso. Eu estou numa expectativa muito grande para ministrar sobre isso. Olhe para cá. É comum você sentir calor, eletricidade, dormência, formigamento e perder o controle do seu corpo e cair por terra diante da presença de Deus. A glória de Deus traz uma condução maravilhosa. Eu quero explicá-la com muito carinho. O seu cérebro, existe um mapa sensorial chamado córtex. Esse mapa sensorial chamado córtex é que é responsável para liberar os impulsos elétricos por neurotransmissores que fazem a condução da manifestação e utilização de todos os seus nervos e todos os seus músculos. Pastor, também é difícil, vou te ajudar. Sai um impulso elétrico do cérebro e faz você movimentar o seu corpo, porque isso é a forma que se comunica o seu cérebro com o seu corpo. Todos nós sabemos que a voz de Deus, a voz do Pai, é a voz como de um trono. Como de um trono? 1, 2, 3. Bem alto, 1, 2, 3. Um trovão é carregado de milhares de volts. Dependendo da sua região geográfica, dependendo de onde ele nasceu e por onde ele passou ganhando força. Quem está entendendo pode dizer amém. A presença de Deus, ela se manifesta eletricamente. Deixa eu ver se pastor, por que o meu corpo vibra? Daniel capítulo 10, versículo número 10. A Bíblia Sagrada descreve que Daniel tremeu diante de um anjo. Não era teofanismo, era só um anjo. Era um anjo que trazia resquícios da presença de Deus. Deus não criou anjos para serem portadores da presença de Deus. Deus criou o homem para ser portador da presença dele. Torne uma vez mais. O que é erro de português para o homem? Para o meu Jesus é revelação. Primeira epístola segundo São João, a Bíblia diz que o sangue de Jesus perdoa, atenção, todo, vírgula, o pecado. Está no singular. O meu Jesus não permitiu que o Espírito dele inspirasse 40 escritores, quer sejam eles indultos, pagãos ou homens letrados, e homens com toda a cultura da sua época, como era o caso do nosso querido irmão Paulo e Moisés, e homens incultos e letrados, como era o caso do nosso querido irmão João e Pedro, a serem inspirados a escrever. Talvez você pode pensar que Pedro, pela sua incapacidade de escrita, errou faltando 2 S's ali. Ele não errou. Existem coisas que Deus não pode fazer, e uma delas está escrito ali. Nós dizemos que Deus pode todas as coisas. Se Ele quiser quebrar o princípio, Ele pode. Mas se Ele quiser manter o princípio da palavra dele, Ele não pode. Em João capítulo 8, a Bíblia Sagrada descreve que Jesus Cristo não pode dar testemunho dele mesmo. Ele diz: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é falho. Mas aquele que levantou para dar o testemunho de mim, o testemunho dele é verdadeiro. Ele estabeleceu mais 2 princípios. Satanás não pode ser perdoado, porque nem para pecar aquela praga presta. Ele pecou em um corpo glorificado, em uma dimensão eterna e em espírito. Todo o pecado que é manifestado num plano semi-eterno é um pecado que tem consequências semi-eternas. Todo o pecado que é manifestado em uma esfera eterna tem também por consequência a sua dimensão do pecado e consequência eterna. Deus decidiu por si só não perdoar o pecado de Satanás, mesmo sendo amor, mas pela sua outra faceta, justiça.
Agora observe: perdoar todo o pecado. Jesus não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus não perdoa a Satanás. Por isso a Bíblia Sagrada descreve: perdoa todo o pecado. Aquilo que aparentemente para mim e para você é um erro de português, um ponto e uma vírgula na presença de Deus e nessa Bíblia inspirada, é uma revelação e uma explicação. A presença de Deus é uma presença elétrica. Por isso, quando estamos na presença de Deus, o nosso corpo acontece igualzinho aconteceu com Daniel. Daniel descreve que quando viu o anjo que trazia fragmentações da presença do Altíssimo, ele caiu por terra. Em outras traduções, caiu sem sentido. No versículo 10, a Bíblia descreve que ele tremeu. Ele não temeu, ele tremeu. Quando você vê uma pessoa tremendo e com o olho arregalado, isso indica medo. Mas se ele estivesse com medo, o Deus que conhece o coração, a mente e as atitudes, ele faria no Espírito Santo escrever temer, e traz dois sinônimos: respeito e medo. Mas a Bíblia Sagrada descreve que o nosso querido irmão Daniel tremeu. Levante a mão direita e diga bem alto: tremeu. Irmão Wagner, por que Daniel tremeu? Porque a presença de Deus ela é elétrica. O nosso corpo é movimentado por impulsos elétricos. Quando o Criador chega perto da criatura, se o corpo pudesse falar sozinho, sem o seu domínio, ele já ia dizer: chegou o mestre. E quanto mais o Criador vai chegando mais próximo de você, a presença elétrica dele começa a envolver você, e você começa a perder o controle do seu corpo. Alguns cristãos aqui estão começando a entender. Por isso o seu corpo começa a tremer involuntariamente, porque quem está comandando você já não é mais você, é aquele que criou os céus e a terra, e você. Dá um tapinha nas costas do seu irmão, diga para ele assim: minha fraqueza é Deus. Quando ele chega, eu não sei o que acontece. Pastor, essa é uma explicação um pouco espiritual demais. Não tem problema. Quer outra? Jesus me usa para tirar. A Bíblia Sagrada descreve em várias passagens dela que o movimento e a ação do Espírito Santo é infinitamente superior à sabedoria terrena e diabólica que alguns homens possuem. Eu costumo sempre dizer a mesma coisa por meio do Espírito Santo. Disse isso ao pastor Eber dentro do carro. O Espírito do Senhor, há mais ou menos uns 4 dias atrás, ele me deu um sonho e me trouxe dentro do hotel onde eu estou hoje e dentro do restaurante onde o pastor Eber me trouxe a primeira vez para me alimentar. E eu não entendia muito, porque o sonho é um pouco estranho. Não sei se no corpo ou no espírito, mas eu entrei no hotel onde eu estou hoje e entrei também no restaurante. Só não comi lá o que eu comia junto com o pastor, mas eu entrei lá com antecedência. Após acordar, lembrado por ele, ele me disse: filho, se o Evangelho é um cliente fotográfico, eu sou o fotógrafo. Talvez você pegou a faceta mais baixa da revelação. Segundo os Hebreus, existem 4 níveis de revelação da palavra de Deus. Não vamos entrar nisso. Depois você procura no site lá, Deus vai usar para explicar. Nesses 4 níveis de revelação existem 2 princípios primordiais que são descritos, segundo os Hebreus, para essas revelações. Os 2 primeiros níveis alcançam o nível da alma do ser humano, e o penúltimo nível e o último nível transita da alma para o espírito. Muitas das vezes em um culto como esse, pessoas aqui dentro conseguem compreender coisas a nível da carne, coisas literais e simples. O meu Jesus não faz acepção de pessoas. Você
se distingue das outras pessoas. A sua fome, a sua sede e a sua fé que tens em Deus, e a confiança que Ele habita dentro de você, e uma revelação intrínseca do seu coração, faz com que você ande de níveis nas revelações do Espírito Santo. Quando eu disse que se o Evangelho é um cliente fotográfico, o Espírito Santo é um fotógrafo, alguns entenderam, mas talvez não entendeu aquilo que Ele quis dizer. A teologia é um instrumento que Deus preparou para o ser humano, mas o propósito da teologia não era sistematizar e formatar o Evangelho dentro de uma Bíblia. Isso eu creio, você não precisa crer. Para mim a Bíblia Sagrada é o abstract do que Deus é, para depois chegar à introdução e ainda chegar ao que realmente Ele é. Penso eu que a Bíblia Sagrada não descreve nem tão pouco 10% do que Deus é. Acredito que o Espírito Santo reduziu tudo que Ele podia de Deus aqui, em 66 livros, para que nós pudéssemos compreender pelo menos um pouquinho do que Ele é. Porque diz o Senhor Deus, o meu Pai e seu: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor teu Deus. Ele é insondável, imensurável, indescritível. Agora escute. Delastir come behavedera la serbia. Checonder donde que arrebas suramande que ser que o ralava. Existe uma pessoa aqui dentro que sente fisgada o seu corpo do lado de cá. É problema de nervatura. Você sente fisgadas no seu corpo e às vezes sente alguns movimentos involuntários no seu corpo. E isso no comum do longo do dia. O Espírito Santo está sobre você. Ele está curando os seus nervos agora. Quem acredita nisso, levante as suas mãos e adore a Ele. Levante as suas mãos e adore a Ele. E eu perguntei ao Espírito Santo: por que o Senhor é fotógrafo? E Ele me trouxe na minha mente nessa senhora que está aqui, que é a Júlia Cardi. Quando ela dizia para mim assim: pastor, aquele irmão ele tem um olho tão bom para filmagem, que todo mundo gosta dele porque ele tem um bom olho para filmagem. Quando ela disse aquilo, eu falei: Deus, por que eu estou vendo ela dizer isso para mim? Ficou simples. Os melhores fotógrafos são reconhecidos pelo olho que eles têm da cena, da situação, da circunstância e como expressar aquilo que eles veem. A teologia tentou sistematizar e prender o Evangelho dentro de uma caixa. Mas louvado seja Deus, que Deus levantou remanescentes que conhecem a teologia, mas entendem que a revelação do Espírito é infinitamente maior. Vou lhe explicar um pouquinho. A revelação do Espírito te dá a verdadeira teologia. A revelação do Espírito te traz o que realmente Ele quis dizer. Primeiro princípio do entendimento bíblico: tudo que vem de Deus, pastor, pode ser contestado, questionado, mas nunca consegue ser vencido em nenhum tipo de argumentação. Talvez você não entendeu, eu vou te ajudar. Jesus foi questionado, Jesus foi contestado, Jesus foi colocado na parede de tudo quanto é jeito, e ninguém nunca conseguiu vencê-lo em argumentação, de forma alguma, em circunstância nenhuma, em proporção nenhuma, em nenhum % de cada frase que ele disse. Sabe por quê? A revelação que vem de Deus pode ser questionada, pode não ser aceita por uns, mas nunca pode ser vencida. O que mais alegra meu coração é eu encontrar com outro filho de Deus e ter que ver ele falar para mim aquilo que Deus falou para mim. Eu nunca vi ele na minha vida. Profetas sem nunca se conhecerem disseram a mesma coisa.
distorcida, porque o sentido da visão não tem nada a ver, o conceito da visão não tem nada a ver com revelação. Ai, Jesus, vira para sua mãe para pregar aí. Ai. Fala para ele, I love you. Eu te amo. Fala que Deus é bom. Agora faz essa resposta. Pastores hoje morrem pela placa da igreja. Membros hoje morrem pela placa da igreja. Pastores hoje brigam por causa de doutrina da igreja e abandonam a revelação do Espírito de Deus. Hoje distorcemos o título visão. E é aqui que nós começamos a mensagem. O Senhor Deus vai me usar, te ensinar aonde você tem que chegar e o para que você nasceu. Porque se você não sabe o para que você nasceu, você nunca vai descobrir o seu propósito. Se você não conhece o seu propósito, nem tampouco vai compreender a sua visão. E se você não compreender a sua visão, o seu chamado jamais vai ser revelado para você. E se o seu chamado não for revelado, você está morto. Vira para o seu irmão e diga para ele: se você não conhece, você está morto. Se você vive sem saber o porquê que vive, nem o porquê está vivo, você está morto. Se você não tem coragem de morrer por Jesus, você ainda não é dele. Estar com Jesus não é um convencimento mental, é uma revelação do Espírito Santo que você é filho. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Obrigado, Espírito Santo. Alguns confundem. Meu Jesus, eu tenho certeza que eu falo, o Senhor não fala. Rasparam a perna, passaram desodorante debaixo do braço, ou o cabelo daqui até o pé, com visão. E desde quando isso é visão? Isso é doutrina. E a minha Bíblia diz em Marcos capítulo 7, versículo 7: invalidais a minha palavra, guardando preceitos e doutrinas e rudimentos de homens. O meu Senhor não está preocupado com a sua inteligência, nem tampouco com a sua sabedoria, mas Ele está preocupado em revesti-lo com a sabedoria celestial e a revelação do Espírito de Deus. O meu Senhor não está preocupado com a roupa que você usa. Ele está preocupado com o seu homem interior que não se corrompe. Porque se o seu homem interior estiver regenerado, o que está de fora é só um reflexo do que está de dentro. Jesus Cristo, todos nós sabemos, Ele é o Rei do reino. Alguns cristãos, pastores, pensam que Jesus ainda vai implantar o reino dele e estabelecer. O reino dele não vai ser implantado, ele já está implantado, ele já está estabelecido, e o reino de Deus está dentro de você. Se você está vivo, é porque o reino dos céus está aqui. Pastor, se eu disse vivo, tio, porque outrora estavas morto em seu pecado e em sua concupiscência. Romanos diz isso. Agora observe bem. Jesus, Ele é o Rei do reino. Todo rei precisa de um governador para colonizar a terra. A glória de um reino é a extensão territorial que esse reino possui. O rei Davi Meller, ele foi um dos maiores reis de Israel. Por quê? Porque em seu tempo ele conseguiu uma grande e vasta extensão de terras. Levante a mão de extensão de terras. Hoje nós somos terra sobre a terra. Por isso que tem uns irmãos que gritam terra! Vou explicar também, cara, Jesus. A Bahia tem bastante isso, né? Dá um tapinha nas costas do seu irmão bem forte, diga pra ele: ei, terra! Tu é terra sobre a terra. Jesus Cristo é o Rei, e dentro de um reino que é
totalmente diferente de uma democracia, um governo democrático. Dentro de um reino, nós devemos fazer e ser como o rei é. E para não existir a mínima sombra de dúvida, o rei Jesus enviou no dia de Pentecostes o governador. E quando ele entrou naquele cenáculo, existia um som poderoso ali dentro. E ele veio descendo sobre quase 120 pessoas. E ali o reino começou a ser implantado. Se Jesus fosse uma empresa, ele seria o maior empresário do mundo. Ele deu um treinamento de 3 anos, fez milhares de discípulos, e hoje ele não precisa fazer mais nada. A empresa dele está de vento em popa. Ela está voando tanto que nós vamos chegar lá nas moradas celestiais. Aleluia. Como a glória de um reino é a terra, Jesus fez questão de preparar a terra antes de levá-la para o céu. Por isso a transformação de Jesus não é tirar o seu decote, irmão, forçado por um pastor. É colocar o Espírito dentro de você para regenerar a sua alma. Eu estou ministrando doutrina. Eu vou falar a mesma coisa que os irmãos, meus amigos falam, sem doutrina. E meus irmãos, irmão, cara, que às vezes cai debaixo do poder de Deus, sabe aquela cueca assim que mexe? Quem já viu essa? Mexe com o olho de todo mundo, já viu isso? Tira a atenção de todo mundo. Aí você pergunta, em um culto teve uma irmã que começou a girar assim na presença de Deus. De repente a saia dela não voou. Aí eu pergunto para você, isso é de Deus ou não é de Deus? A religião que está impregnada dentro de nós, não importa, isso não é de Jesus que tem poder. Quem vai ver Jesus? É de Deus, é nascer do capeta, do pitifuro, do diabo. Vira para o seu irmão e diga para ele, é Deus. Mas o vaso ainda não está regenerado. Quando a presença de Deus se manifesta, mediante a unção de Deus e o poder de Deus, uma coisa desce com a presença de Deus. É aquilo que Isaías viu. Eu via fogo quando eu olhava lá. Quando a unção de Deus desce, ela desce juntamente com o fogo. E o fogo serve para queimar. O fogo está dentro do cristão. Quando nós vimos a sarça ardente, presta atenção na revelação, queimando e Moisés não conseguia entender, é porque a lei nunca vai conseguir compreender a graça. Por isso Moisés, quando viu aqueles galhos, ele não conseguia compreender. Era a lei e a graça. A lei e a graça. Somos pecadores, mas não mais praticantes do pecado. Se és um praticante do pecado, Cristo não está em você. Porque todo aquele que vem dele purifica-te a ti mesmo. Aqueles galhos queimavam, porque galho para Deus é ação de um ser humano. Por isso, quando ele trouxe os cabeças das tribos para poder levantar Arão como sumo sacerdote, ele diga: faça que os cabeças venham diante da minha presença e que tragam na mão deles galhos secos, porque isso demonstra o que eles é, homens sem obras e obras mortas. Hoje o que mais revolta Satanás não é porque você existe, é porque você hoje é um pecador que não peca mais no seu corpo, mas no corpo de Cristo. E que quando você pega na sua fraqueza e não consegue, o diabo olha para Deus e fala: Deus mata, porque ele pecou. E Jesus estende as mãos na frente do Pai e fala: ele não pode morrer por causa disso daqui, ó. Disso daqui, ó. Disso daqui, ó. As minhas obras purificam o meu corpo. Purificam o meu corpo. E o apóstolo São Paulo disse: se a massa é santa, todo o resto da massa continua santa. Dá um tapa nas costas e vou falar: e aí, santo de Deus? Você não é
você é santo pelo que Ele fez. Em caminho escura, você não é santo pelo que você faz, você é santo pelo que Ele fez. E agora está sendo regenerado pelo Espírito Santo para andar sobre as pisaduras do seu santo Jesus. Pisaduras do seu santo Jesus. Então Moisés, quando viu aquele bando de gente, pecador, sendo queimado pelo fogo de Deus, ele não entende. Eu não consigo entender isso. Quando o fogo de Deus desce dentro de você, é para aprimorar a regeneração da sua alma. Quando aceitamos a Jesus, o nosso espírito automaticamente é regenerado. A Bíblia Sagrada descreve muito bem a diferença entre corpo, alma e espírito, corpo e alma em junção, na maioria das vezes eterna. O nosso corpo, ao tocar da trombeta, ele também vai ser regenerado. Agora observe. A sua alma, que é a sua velha criatura, está sendo regenerada todos os dias. São 318 pecados catalogados pela Bíblia Sagrada por alguns estudiosos. Eu prefiro ficar nesse número que é mais tranquilo para mim. Vira para o seu irmão e diga para ele: todo dia em um deles você peca. Deus quer mudar a mensagem, deixa ele. Diga para ele: todos os dias em um deles você peca. Dá um sorriso no vaso e diga: mas o quê? Os ministros que estão me escutando, que estão do lado de cá, os pastores que estão aqui, Deus não te usa pelo que você faz, e nem tampouco pelas obras de justiça que você acha que pratica, porque a Bíblia Sagrada diz que a justiça do homem diante de Deus é como trapos imundos, sujos e podres. Esse ano que eu tenho passado é um dos anos, esse passado 2011, estou 2011. Foi tão intenso para esse ano que eu estou lá até hoje. Foi um dos anos que eu mais sofri na minha vida. Quando você olha o ministro aqui em cima, você vê a glória de um ministério, mas você não sabe o preço que é cobrado. Você não sabe o que é sentir o peso de uma humanidade nas suas costas, mesmo não sendo você que morreu na cruz do Calvário. Mas pelo fato de você ter intimidade com Ele e o amar, Ele compartilha o coração dele com você. E você começa a sentir o peso da responsabilidade de ter que fazer alguma coisa. Sabe por que o pastor Paulo disse: eu sou obrigado a fazer? Porque quem descobre o seu chamado não tem escolha, não tem como voltar atrás. Eu tenho porque eu tenho que fazer. Aí mandaram e-mail para mim: nossa, pastor, eu estou magrinho. Gostaria que você experimentasse o que eu sinto durante o dia, para você ver se você consegue comer. Eu gostaria que você passasse uma madrugada sentindo o que eu sinto, para você ver como é isso. Para o diabo não se aproveitar dessa mensagem que está sem contexto, nesse pedacinho, eu vou te ajudar. Eu não sinto pressão. Tem dias que eu tenho que fazer uma autoanálise para lembrar que Satanás existe. Eu não sinto perto de mim, e nem tampouco sinto os demônios dele perto de mim. Cheguei em uma igreja uma vez com o pastor: está sentindo a opressão do capeta? Estou sentindo o santo Deus aqui. Você está sentindo? Ele: não, eu estou sentindo. Aqui eu não prostigo, não tem problema. Onde abundou a graça, vai superabundar. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Primeiro passo para ser íntimo, custa caro, mas tem lá os seus clientes. Eu descobri que no céu, estou brincando, tá? Só para você entender. Descobri que no céu tem 3 telefones: o telefone do seguidor, do amigo e do íntimo. O telefone do íntimo fica do lado de Deus, assim. Antes de você colocar a mão para ligar, já ouvi: fala que Deus te escuta. Eu vou dizer de novo: antes de você discar Jeremias 33:3, ele já pega o telefone, já pega e fala que eu vou te revelar coisas ocultas e inefáveis que você não sabe. Agora o telefone do seguidor está lá assim:
Alguns amigos ainda conseguem uma ligação direta, mas os íntimos as coisas são um pouquinho diferentes. Escute. Quando o fogo de Deus desce sobre um homem, ele começa a manifestar a regeneração da alma. Pastor, por que o senhor quer dizer isso? Lembra que você disse, quem lembra de mim? Dom, Deus dá para qualquer pessoa. Deus dá para ladrão, cachorro, sem vergonha, para pessoas simples, cristãs. Embora os cristãos tenham uma liberdade maior de chegar a alguns tipos de dons que ímpios não podem ter. Alguns macumbeiros dizem que eles revelam. Não revela nem aqui nem na China. Eles adivinham. E a adivinhação é induzida por demônios que trabalham em equipe. Demônios conseguem se movimentar em uma velocidade muito grande. E eles conseguem ir na casa das pessoas muito rápido voltar. Na casa que não são cristãos. E se entrar na casa de um cristão tem intimidade com Deus, quando segurar a maçaneta vai estar quente. Quando abrir, vai dar de cara com o leão da tribo de Judá. Ih, porta errada, deixa eu voltar. Revelação em seu conceito bíblico é profecia. O conceito de profecia é revelação do presente e do porvir e do oculto aos homens e a demônios, aquilo que somente Deus sabe. Muitas das vezes Deus me revela o pensamento das pessoas. Muitas vezes. Muitas vezes Deus me revela pensamentos. Pastor, o senhor é onisciente? Não, quem mora dentro de mim ele conta mesmo. Ele conta mesmo. O jovem foi no terreiro de macumbaria e trouxe a mãe dele. Ele disse, pastor, eu entrei no terreiro de macumba e o macumbeiro me revelou a vida inteira. Aí eu fiquei irado. Pastor, ele é pecado, não é não. Se Deus manifestaria a justiça, tranquilo. Eu fiquei irado. Deus não pode, como isso? Como que o cidadão entra dentro do terreno de macumba e o diabo revela? Ele só contou coisas que ele já sabia. Pede para o diabo revelar o pensamento, vê se ele pode. Em 3 segundos eu comecei a falar com ele na cadeira começou a aparecer. E ele, estranho, porque ele não conseguia entender por que ele estava na cadeira. Eu perguntei para ele, quando conversaste com um macumbeiro, sentiste o que está sentindo agora? Ele não pensou. O que é isso? Eu falei, você está na presença de Deus. Welcome na heaven. Seja bem-vindo aos céus. Brava, meu irmão. Quando eu fico bravo, eu fico sensível, irmão. Se alguém puder fuçar comigo todas as vezes, deixar eu fico bravo, eu fico uma beleza. Eu olhei para ele e falei assim, moço. Quando eu falei moço, os pessoas começaram a saber o que ele estava pensando. Então, se ele disse que Deus tem pensamento, eu quero ver ele falar o que eu estou pensando aqui. Então, eu falei assim, olha, não só fala o que você está pensando, como digo sua mão com caroço no seu seio esquerdo. Ele instalou o olho para mim e falou, mas Deus, eu nem pensei, ele acabou de pensar. Eu falei, não só fala o que você está pensando, como tem um caroço no seio da sua mão. Mas eu, na minha pequenez, às vezes eu menosprezo Deus. Às vezes eu menosprezo. Eu imaginei que Deus estava só me revelando. Na realidade, não. Já estava curando. Quando ele estava segurando a moça, era uma senhora muito magrinha. Sem. Então não tinha como não achar o caroço. Ou ele pular para um lado ali. Quando ela volta a mão, já sentiu só de encostar a mão. Ela falou para o filho dela, filho, não tem mais nada aqui. Mãe, você está falando sério? Eu estou, filho. Está falando sério? Eu estou, filho. E os dois começaram a chorar. A unção de Deus se manifestou muito forte. Eu falei, Deus, segura que você vai bater papo mais gosto. Eu falei, Deus, quem tem intimidade pode tirar uma casquinha, não pode que eu falo, eu faço, filho. Deus, eu quero ver o Senhor. Levanta, moço. Ele levantou. Eu falei, agora você vai ver uma coisinha diferente. Pai, segundo a tua glória, ela desce sobre ele e ele perde todas as funções do corpo dele. Todo no chão. Você vai ficar amarrado no chão. Só vai funcionar os seus órgãos internos, os seus olhos e sua boca para você glorificar Jesus. Ele ficou travado no chão e não conseguia mexer nenhuma parte do corpo dele. Eu olhei para ele e falei assim, ei, é madeira.
Maria que fala como tia Cristina. Você vai ver isso, né? Tia. Deus. Eu não conseguia falar. A glória de Deus estava subindo. Eu pedi para o jovem levantar. No momento que Deus me pediu para ministrar unção sobre ele, voou mais de 3 metros de distância. Pá! Ele arremessou, caiu por cima das cadeiras. Gente, eu não tenho visão, mas aquele jovem brilhava a glória de Deus. Ele brilhava a glória de Deus. Passaram 3 semanas, pastor Heber. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, cabelo arrumadinho, tudo bonitinho, assim, sabe? Eu já não estava aquele muito loucão, assim, cabelo arrumadinho, tudo joinha, assim, bonitinho. Falou: pastor, eu quero te dar um abraço. Mas eu quero agradecer a Deus, não o senhor, mas eu quero te dar um abraço. Eu vim aqui, eu estou perdendo os momentos mais lindos da minha vida para agradecer a Jesus. E eu disse a Jesus que eu queria agradecer diante do Senhor. Foi por quê? Nesse exato segundo, minha mãe está descendo as águas, lavada, remida, e minha casa é uma nova casa para a glória do nosso Deus. Aleluia! 2 semanas depois, louvado seja Deus. Sim, Senhor, nós precisamos antecipar algumas coisas aqui. Eu vou tentar ser breve para finalizar isso aqui com os Espírito Santo. Preste atenção. Todos vocês, eu estou servindo o Senhor para ser o máximo objetivo que eu posso. Não tem como eu ensinar para vocês tudo que eu posso ensinar em 3 dias e tirar em 1 hora. É impossível. Escute. Todos vocês nasceram com um propósito específico de Deus. Todos. Bata no peito de Deus, eu nasci com um propósito. O propósito é tão tremendo. Eu amo esse pastor. Eu fico extasiado com Deus. Deus é tão incrível nas suas colocações, nas explanações daquilo que ele escreve, e cria. Você perde o rumo tentando, quando você começa a meditar com o Senhor. Para você entender uma coisa, existem revelações que você nunca vai entender se você mantiver o nível do corpo e da alma. Ele precisa elevar você em espírito, revestir você da unção e colocar sobre você a glória dele. Aí o seu intelecto ele é elevado a muito mais do que você pode imaginar. Aí você consegue entender certas coisas que aos olhos comuns você não enxerga. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com o Espírito Santo é ler o que o escritor escreveu sem nem saber que ele mesmo escreveu, inspirado pelo Espírito. Entendeu, né? Vou te ajudar. Os escritores, eles escrevem inspirados por Deus. E tem certas revelações que eles escrevem na hora que eles acham que eles entendem, mas eles entendem 10, 20% daquilo. E Deus dá o privilégio para quem tem fome e crê conseguir entender aquela revelação por completo. Eu amo isso. É você conseguir extrair revelação de um livro que não é vida, como a Bíblia é vida, Espírito e vida. Agora observe. Propósito significa predestinação com liberdade. De que jeito? Você não entendeu? Vou dizer de novo. Propósito significa o de Deus, só o dele. Predestinação com liberdade. Assim. Como eu posso ser predestinado a chegar aqui, sendo livre para fazer o que eu quiser? De que jeito? Vou dizer de novo. Eu estou predestinado a ir lá para o pastor. Vai dizer amém? Só que um detalhe: predestinado não tem escapatória. Eu vou chegar aqui para o final. Mas com Deus não é assim. Predestinação existe um caminho e eu ando por ele. A liberdade que Deus te dá é: às vezes você acha que você está indo para o norte, mas Ele está te colocando lá no sul, você não está nem vindo. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Às vezes você acha que está indo para o norte, Ele está te levando para o sul e você não está nem vendo. Eu vou dizer de novo, vocês não entenderam? Às vezes você acha que está indo para cá, Ele já está te levando para lá e você nem percebeu. É uma cara de boca. Se boca está desse jeito, imagina que ela faz boa. Meu Jesus amado. Se eu tentar fazer o que ela faz, eu morro.
porque eu não nasci para fazer o que ela faz, e vice-versa. Aquilo que você nasceu para fazer, você é literalmente bom, apto para fazer, e para você é fácil. Se tiver por favor, e está vendo o pastor Herbert também? Às vezes você vê esse homem de Deus pastorear e você fala, não é fácil fazer o que ele faz. Se tentar fazer o que ele está tentando fazer, ou melhor dizendo, desculpa, se tentar fazer o que ele está fazendo, você vai morrer. Você não nasceu para fazer o que ele está fazendo. Esse mistério nasceu lá e foi plantado aqui. Ele nasceu para fazer isso. Então aprenda. Você que congrega aqui faz parte desse ministério. O seu chamado completa o propósito desse homem de Deus. Pastor, está bem difícil levar, vamos chegar lá. Imagine que você está parado e de repente Deus começa a mostrar para você. Vou contar o que aconteceu comigo. No início do chamado, vou tentar ser o mais breve possível. Deus mostrava alguns profetas, e o primeiro deles foi uma profeta que eu quero honrar nesse DVD. O nome dela é Iná. Ela saiu daquele ministério de comunidade Zona Sul, que já ouviu falar no Rio de Janeiro. Ela mandou o currículo dela lá para o norte, e Deus colocou o currículo dela lá em Itajubá, onde eu nasci. Até o dia de hoje, ninguém sabe explicar como o currículo dela foi para lá. Na realidade, ela não foi lá para dar aula de nutrição. Ela foi lá para evangelizar o irmão Wagner. E ela me fez joelhar e com medo daquela mulher que tinha alguma coisa dentro dela que eu não sabia o que era aquilo. Ela olhou para mim e falou assim: eu lembro poucas coisas. Ela disse que eu estaria nos 4 cantos da terra, movido por uma intimidade grande com Deus, e como se eu fosse um xodó de Deus, servindo nos 4 cantos da terra com milagres, sinais e prodígios e coisas inefáveis acontecendo. E a partir dali, profetas se levantavam dizendo: eu te vejo diante de uma multidão muito grande que os meus olhos não acompanham. Eu te vejo ministrando paralíticos, essas coisas todas acontecendo, milagres acontecendo, pernas crescendo, braços crescendo, olhos nascendo, órgãos sendo gerados dentro das pessoas. Meu Deus! E chegou uma época que eu comecei a ficar, eu comecei a estudar, comecei a aprender um pouco mais dele, e a gente sempre começa a achar que a gente é alguma coisa. Deixa eu só te contar um conceito. Não pense que Deus te deu alguma coisa porque Ele não deu. Ele confiou aos seus cuidados. A palavra dom é presente de Deus e manifestação de Deus. O dom sempre vai ser de Deus, mas está aos seus cuidados. Toma cuidado com o que você faz com o seu dom. Devolva ele a Deus, amém? Amém. E a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, né? Eu peguei e falei: Deus, eu quero saber o que o Senhor quer de mim de verdade. Eu já tinha falado, eu não tinha pensado assim. Eu não sabia o que era propósito, ninguém nunca tinha ensinado. Eu não tive pastor. Eu tive que crer que alguém que era invisível era real. Eu tive que crer que era possível ter uma amizade com ele. Olhei para os ministros americanos e falei: eu sou pobre, não tem de onde cair morto, não tem dinheiro para comprar uma bicicleta, não sei nem falar inglês, a única coisa que eu sei falar é The Books on the Table, mais nada, não sei fazer nem nada. Como é que eu vou lá? Eu estou lendo um livro aqui que eu tive que juntar dinheiro, porque na época eu estava no SPC e no Serasa, e no outro dia Deus me disse: você vai comprar no seu cheque. Eu vou comprar no meu cheque de jeito. O nome do SPC, o Serasa, detalhe, para as pessoas receberem o cheque precisa de 6 meses. Deus me disse: tão certo quanto eu vivo, irmão, quando Deus te disser tão certo quanto eu vivo, meu irmão, no outro dia eu dava o meu cheque com mais 6 meses, com mais sei lá quantos R$1.000 de limite, comprando meu vinho, para eu poder. E naquele livro descrevia que um homem tinha saído de uma cidade e ido para uma outra cidade para receber a unção de Deus. Eu falei: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar um passe de ônibus e tirar ele para um outro país. Eu não saí do meu estado ainda. Eu moro no Kifo do Kifo, isso? Como é que eu vou sair daqui? Eu falei: Deus, Espírito Santo, você vai ter que ser meu amigo de qualquer jeito. O Senhor está lá, o Senhor está aqui. Então eu quero crer que o Senhor está aqui. Eu não sabia falar direito, nem tampouco escrever nem ler. Meu recorde de Guinness Book, não sei porque eu estou falando tudo isso, mas Deus sabe o que eu estou falando.
Meu recorde de Guinness Book era 2 páginas com fonte 40. Imagina, estava 2 vezes por página. Não conseguia ler. Eu aprendi português, química, matemática. Não me considero um homem sábio como alguns, mas sei que tem dentro de mim é maior do que quem lá fora. Sim, senhor. Respondendo a pergunta de 6 pessoas que estão aqui dentro, eu respondo, meus alunos. Eu tenho 5ª série, 8ª série empurrado na barriga. E o 3º ano, já disse isso em DVD, se você assistiu isso tudo de novo, Deus me revelou as palavras todas. E os profetas começaram a parar perto de mim assim, olhar para mim. Eu chorava, gente, mas chorava de babar, de babar. Eu falei, gente, por que você está chorando? Não tão feio assim. O Jesus vai me dar uma calça nova. O que está acontecendo aqui, meu senhor? Eu te digo. Eu vou chorar do jeito que você está chorando? Eu não consigo falar. O que está acontecendo? É grande demais. Não é grande. Aí levantava o profeta da cidade, a mesma coisa. Aí levantava o profeta, a mesma coisa. Uai, não entendendo. Foi desses profetas que mandaram comigo, é mundo, cura é esse? Não precisa falar. Eu comecei a compreender que eles precisavam estar em um nível diferente para compreender o propósito de Deus colocou na minha vida. Se você soubesse o para que você nasceu, o tamanho do potencial que está dentro de você, você ia entender que você tem um motivo para viver. Sim, Senhor Espírito Santo. Espírito de profecia é quando algo vem sobre mim e eu entrego uma profecia. Ontem o espírito de profecia veio sobre mim. Mas isso que eu vou dizer agora é intimidade. Ele está falando comigo aqui agora. Existe uma jovem aqui dentro que tomou remédios para suicidar. Tentou se matar de tudo quanto é jeito e não conseguiu. Sabe por quê, minha filha? Não vou te entregar não, tá? Fica tranquila. Sabe por quê, minha filha? É porque o propósito de Deus na sua vida é grande. E Ele não pode permitir que você morra. Porque aquilo que você nasceu para fazer é só você que vai fazer. Fiquem de pé em nome de Jesus. Dê as mãos para ninguém comer. Seu trabalho vai segurar as mãos. Seu trabalho, pastor, orar já está nada, fica tranquilo, está tudo aberto. Se Deus chamar o braço aí, agarra aí. Seu trabalho é te amo, mas você não sai daqui nem na marcha. A pessoa só sai daqui carregada e o pastor Hélio vai levar o seu carro dele. Olha para cá. Todo ser humano nasceu com um propósito de Deus. O que é propósito? Aquilo que você nasceu para fazer, não é certo? Quando Deus começou a mostrar para mim que eu estaria diante de grandes multidões, que Ele repousaria sobre mim algo que eu não sabia o que era, eu falei, Deus, por que eu falo ninguém me escuta? Eu falo, fico olhando para ela, Senhor, você precisa de unção. Não, então eu quero esse trem, dessa para mim. Eu quero esse negócio para mim. Essa é a glória de Deus. Eu não toquei essa música. E nem tão pouco impus as mãos sobre ela. Isso é para você aprender que não é o Wagner Brook quem faz, é o Espírito Santo. Ele está livre. Eu amo quando ele faz isso. Gosto mais que ele faz isso quando ele não é. Observe. Aquilo que os profetas disseram e aquilo que Ele revelou no meu espírito, eu consigo enxergar hoje projetos mundiais. Eu consigo enxergar hoje estruturas mundiais. E não tem ninguém que arranca isso dentro de mim. Você pode usar a credibilidade mundial, você não vai arrancar dentro de mim mais. Já foi o tempo. Eu não creio, eu creio, rapaz. Você não precisa dele para crer em mim. Ou seja, aquilo que aqueles profetas disseram, aquela primeira profeta por nome de Ainá disse, e aquilo que Deus começou a revelar no Espírito e mostrar, as multidões, as estruturas,
As pessoas sendo convertidas pelo poder da pessoa bendita do Espírito Santo a Jesus Cristo, e não a religião, não a igreja. É aquilo que eu nasci para fazer, é o meu propósito de vida. Eu nasci para aquilo. Agora observe, talvez Deus mostrou para você uma área específica da sua vida. Você tem uma fraqueza para aquela área, você se realiza fazendo aquilo. Deus já te deu visões, sonhos, já usou pessoas para dizer para você: esse é seu propósito de vida. Foi isso que Deus criou você para fazer. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10 diz que antes de iniciar, Ele, Deus, declara o fim. Antes de iniciar uma coisa, Ele declara o fim. Deus tem uma forma de trabalhar diferente. Deus não começa pelo começo, Ele vai lá no fim, termina, pronto. Meu Deus, essa é a glória de Deus. Aí Ele vem e começa a fazer todas as coisas para a glória eterna do Deus que fez isso. Um dia eu perguntei: Deus, como é que o Senhor sabe o meu futuro? Ele falou: simples, eu trabalho diferente ontem. Eu falei: como? Eu sei seu futuro porque eu comecei por Ele. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Eu sei o que vai acontecer com você porque eu comecei lá. Você não entendeu? Eu sei o seu propósito porque eu comecei nele antes de você nascer. O mundo natural é um reflexo do espiritual. Aprenda. Deus dos céus pensou: eu preciso de um avivamento. Sinais, prodígios, milagres, transformação genuína em Jesus Cristo. Bom, preciso disso. Tá pronto, maravilha. Depois que ele fez isso, nasceu você. Ele preparou toda a estrutura de um avivamento. Ele preparou milhares de pessoas sendo salvas e curadas. Ele preparou professores de escola dominical. Ele preparou mestres na palavra. Ele preparou profetas. Ele deixou tudo pronto. De repente escuta-se um som de um choro. Nasceu você. Quando você começou a iniciar a sua vida, Ele já tinha terminado o propósito para você. Agora fica fácil, muito fácil. Propósito é aquilo que Deus criou e designou a você no momento do seu nascimento. Quando você nasceu, só foi a prova que Deus tinha terminado. Se você nasceu meio atrasado, é porque Deus está terminando lá em cima. Brincadeira. Para você, pastor, para que eu nasci? Você nasceu para cumprir o seu propósito de vida. E eu nasci para que as pessoas aprendam a se relacionar com Deus intimamente, para que elas compreendam verdadeiramente a graça de Deus e vivam no meio, dentro e envolvidos pelo poder da graça de Jesus Cristo. E observe: sejam intimamente amigos de Deus. Eu nasci para treinar você a viver uma intimidade com Deus. Mas eu não posso falar de intimidade se você não entendeu para que você nasceu. A intimidade só vai ser um veículo em potencial para você cumprir o seu chamado. Pastor, para que o senhor foi chamado? Para que o senhor nasceu? Qual é o seu propósito de vida? E qual é a sua visão? Em Provérbios diz que aquele que perde visão da promessa perece. Promessa tem a ver com profecia. Só acontece uma promessa mediante uma profecia. Profecia é a revelação do presente e do porvir. O porvir nós enxergamos pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê com os olhos naturais. Por isso Paulo disse: Ei, Timóteo, paz, desculpa, Paulo disse: eu não ando por vista,
Andar por fé é ter uma visão. Fé é a certeza das coisas que vão acontecer. E aquilo que eu não estou vendo por vista é a prova das coisas que eu não enxergo com os olhos naturais, mas tenho a visão daquilo. Pastor, qual é a sua visão? Visão é você enxergar o propósito de Deus. Visão é você ver antes de acontecer aquilo que vai acontecer. Eu não quero te desanimar, eu quero te encorajar. Olhe para o redor, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquilo que Deus te mostrou? Você viu um sonho, Deus te levantou profetas para dizer: é isso aqui que você viu? Tem certeza que é? Você está no lugar que você deveria estar? Não, pastor, não é isso aqui. Se o que com a sua vista você está vendo não é aquilo que em visão você consegue ver, isso é passageiro. Então não pense que Deus te esqueceu. Preste atenção. Quando você nasceu, você estava aqui, sendo gerado por Deus, em propósito. Deus pegou esse propósito, colocou dentro de um bebezinho, e quero crer que foi que deu um tapinha na bundinha do bebê. Você chorou. Ali nasceu você e o propósito. Mas escute. Até seus olhos brilhantes. Oh Espírito Santo. Bendito é teu nome, Jesus. Observe. Você nasceu com aquele propósito, amém? Amém ou não amém? Amém. Propósito. Você. Propósito. Você. O propósito é o fim das coisas. A visão é enxergar o fim das coisas. A visão é você conseguir enxergar aquilo que ainda vai acontecer. Para que o Senhor nasceu, pastor? Já te disse. Qual é a sua visão? É para aquilo que eu nasci. Eu estou enxergando com antecedência aquilo que eu ainda não vivi. Se o que você está fazendo hoje não faz parte da sua visão, calma. Primeiro, Deus plantou em você o propósito. Diga amém bem forte. Bem forte. Agora, preste atenção. Você vai ser um grande, imagine que você vai ser um grande, estou conjecturando, certo? Para você entender. Você vai ser um grande pregador do Evangelho. Multidão de pessoas estão lá para serem curadas e abençoadas. Diga amém. Mas só que quando você vai começar seu propósito, você vai começar seu propósito como um taxista. Ou quem sabe, um cortador ou uma cabeleireira. Ou quem sabe, um porteiro. Ou quem sabe, empreendedor de empresas. Entendi, pastor. Tudo que você for vivendo vai ser base para o cumprimento do seu propósito. Por isso você vai ser o melhor aonde você entrar. Você vai ser um pregador do Evangelho, mas primeiro vai começar como uma pessoa comum. Você acha que está indo para o norte, mas ele está te levando ao centro da vontade dele. Pastor, o que é chamada? Chamada é o percurso que você gasta entre o início da sua vida ao cumprimento do seu propósito. Por isso o chamado precisa ser desenvolvido. Quanto mais o chamado é desenvolvido, mais abre a amplitude da visão. No primeiro dia eu vi uma coisa que Deus queria me levar. Quanto mais Deus vai liberando o potencial dele que está dentro de mim para cumprir o meu propósito, mais a visão vai se abrindo. E de repente você descobre que a visão é maior do que o visionário. Você morre e a visão continua. Você morre e a visão continua. Você morre e a visão continua. Quem está entendendo isso? Você nasceu com um propósito. E eu quero crer no nome de Jesus Cristo que ele será revelado esta noite para você. Você não vai ficar mais dentro de casa. Deus, eu sirvo para limpar o chão.
Eu não chego a fazer nada na igreja. Você serve para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Você é um evangelista e está sendo preso em obra pastoral. Você vai morrer. Se você é um ensinador da palavra e quer tentar tomar uma posição que não é sua, você vai morrer. Você só será apto e bom, e o seu potencial só será liberado para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Chamada é desenvolvível, ou seja, você precisa estar em lugares, escutar coisas e participar de circunstâncias que desenvolvem o seu chamado. Se eu pegar uma carne em outro ambiente que não desenvolve o chamado dela, eu mato ela em 15 dias. Você está escutando que é pastor? Você ajuda o chamado dos seus irmãos que são pastoreados por você? Ou você mata a vida dessas pessoas? Tem pastores que falam: não, você não pode explicar aqui comigo, eu preciso de você. Na realidade, o seu chamado não está completando dele. Você está sendo tanto um buraco na igreja onde você está. Eu preciso dizer isso, desculpa. Me desculpa. Se você foi chamado, e nesse chamado tem um ministério de cura, você precisa se envolver com a cura. Você precisa se envolver com tudo que está relacionado com o seu chamado. Por quê? Porque isso vai desenvolver o seu chamado e ampliar a sua visão, e como um imã vai te puxar para o cumprimento do seu propósito. Se essas mensagens pudessem ser passadas para as outras pessoas, quantos evangelistas não é verdade? Eu conheço que são mortos porque não sabem que aqui nasceram, ficam dentro de igrejas morrendo e não sabem o que está acontecendo. Quantos pastores estão lá fora tentando fazer coisas, mas o negócio dele é pastorear, ele ama as almas. Hoje se use a pastor, porque pastor virou autoridade eclesiástica. Vamos lá, teólogo, eu quero ver você provar para mim isso aqui, ó. Vamos lá, me prova aqui que pastor é autoridade eclesiástica. Pastor é chamado, evangelista é chamado. Hoje é a maior esfera, todos querem ser pastores. Porque pastor te traz, eu posso pegar o microfone, eu posso impor as mãos. Me mostra a hierarquia que existe nas igrejas hoje, me mostra. Me mostra. Em algumas igrejas o obreiro é o inicial. Minha Bíblia Sagrada chama os apóstolos de obreiros, não é legal isso? Em algumas igrejas, o bispo tem uma vida mais forte do que o capeta. É um cavalo para a esposa dele. Os filhos trabalham debaixo de pressão. Dentro da igreja você fala: ô irmão Carlos, Carlos não, bispo Carlos. Desculpa, o infeliz não sabe o que ele é e nem o que Deus pensa dele. Você chega numa pessoa, doutor fulano de tal, para o pastor não se sentir inferior, pera um minutinho. Pastor, vai. Olha para cá. Olha para cá, eu preciso dizer isso. Não se envolva com o sistema evangélico. Não tire a visão do seu propósito e você vai viver. Não tire a visão do seu propósito e você viverá. Não tire a visão do seu propósito. Você está pronto? Tem certeza? Vendo pessoas que estão olhando para mim aqui que estão com uma fome desesperada. Você está pronto? Tem certeza? Ainda dá tempo de ir embora. E aí, a partir de 5 minutos, você vai conhecer o para que você nasceu. Muitos vão conhecer o para que nasceu. E depois você dirá o que Paulo disse: sou escravo por escolha de Jesus Cristo. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Para fechar, aquilo que você nasceu para fazer, ninguém
você estiver vivo. Essa historinha, se eu fizer, Deus levanta outro. Levanta. Depois que você morrer e vai acertar as contas, você vai ser. Se é que você vai para lá. Não dá nas costas do seu irmão com autoridade, diga para ele aquilo que você nasceu para fazer. É sua responsabilidade. Mas você pode falar assim, não, mas eu não consigo, eu não posso. Você já se esqueceu já? Que antes de ele te criar, ele já colocou todo o potencial necessário dentro de você para você alcançar o seu propósito. Nunca olhe para Deus e diga: Deus, eu não consigo. Você vai estar mentindo para Deus, porque foi Ele que criou você e foi Ele que colocou toda a estrutura dentro de você. Aleluia! E ainda colocou o Espírito Santo dentro de você, preparou uma unção para revesti-lo e te deu a oportunidade de ser revestido em glória. Entendeu? Vou dizer de novo. Ainda te deu a oportunidade de ser revestido em glória. Ser humanos em glória, escute, desaparece daqui. 117 quilômetros aparece do outro lado. Aleluia. Felipe estava andando, conversando com o Espírito Santo. A um anjo parou do lado dele e falou assim: rapaz, precisa ir para lá. Mas pensando que o Espírito Santo vai ver. Eu tenho que estar lá daqui 5 minutos. O Espírito Santo falou assim: filho, tu vais ser vestido por mim, sua glória de Deus. Tranquilo. Vais evangelizar o eunuco. 5 minutos você vai estar lá. Você não entendeu? Anunciou Jesus para o eunuco, deu 3 passos, desapareceu. 117 quilômetros, estava lá Felipe, aonde ele tinha que estar. Aleluia! Eu te disse, o que mais me revolta é o cristão querer se envolver com Deus em espírito, e quando as manifestações espirituais acontecem, ai, que isso, Jesus? Tem certeza que você quer o Deus em espírito? Os olhos deles são como chamas de fogo. Os seus cabelos são uma branca. Os seus pés, aleluia, aleluia, brilham como latão refinado na fornalha. E o seu rosto reflete o som da justiça de Deus. Nós seremos transformados à imagem dele. Nós seremos transformados à imagem dele. Nós seremos transformados à imagem dele. Sim, Senhor. Já estamos onde Ele quer. É bem rápido. Se quer, fica aqui. Se quer, sai correndo aqui. Feche os seus olhos.